As passagens aéreas podem ficar mais caras com a redução do número de voos no aeroporto de Congonhas. As medidas determinadas pelo Conselho de Aviação Civil representam gastos para as companhias aéreas que vão repassar os prejuízos para os consumidores. Na reunião com o vice-presidente José Alencar e 5 ministros, o presidente Lula decidiu reforçar o CONAC, o Conselho de Aviação Civil. As reuniões passarão a ser semanais e outros 2 ministros vão fazer parte do conselho: Paulo Bernardo, do Planejamento, e Tarso Genro, da Justiça. Essa decisão enfraquece o ministro da Defesa, Valdir Pires, que preside o CONAC. Ele se mantém à frente do ministério e o Palácio do Planalto, por enquanto, não confirma uma troca no comando. Para o governo, uma substituição agora não seria conveniente. O consumidor é que deve arcar com as medidas de redução do fluxo de aviões no aeroporto de Congonhas, do peso das aeronaves e da quantidade de passageiros embarcados. O governo avalia que o pacote anunciado na semana passada pode levar a um reajuste no preço das passagens aéreas. Chegou a hora realmente de se tomar algumas medidas acautelatórias e isso pode significar, sim, eu acho que o presidente tem inteira razão, um aumento de preço. O passageiro tem que pagar um pouco mais pela segurança. Há um momento para que as coisas ocorram, certo? O acidente com o avião da TAM acelerou isso. É possível, sim, que tenha acelerado. Agora, eu garanto a vocês que o aeroporto de Congonhas não estava inseguro antes. No programa Café com o Presidente, Lula disse que as causas do acidente com o avião da TAM vão ser divulgadas. Eu só peço a compreensão do povo brasileiro, para que não haja julgamento precipitado de quem quer que seja. Que a gente espere, com prudência, a investigação para dizer o que aconteceu. Ou seja, não existe hipótese alguma da verdade não vir à tona. Se o problema foi da chuva, se o problema foi da pista, do avião, se o problema era do piloto, sabe? Tudo isso eu peço a Deus que a gente tenha condições de obter o resultado na caixa preta do avião para que a gente possa informar a opinião pública. E está em nosso estúdio em São Paulo o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, o presidente Lula é ponderado quando ele pede que não haja um julgamento precipitado em relação a esse acidente do avião da TAM, que é tão recente. Nós temos que esperar o resultado da caixa preta para poder, né, uma opinião mais conclusiva. Entretanto, a questão do sistema aéreo brasileiro vem desde o ano passado, Mauro. E já há quem fale que nós vivemos um outro tipo de apagão, que é o político-administrativo. Porque nós temos um ministro da Defesa, que é o responsável por todo esse setor, que não cai, mas não cai, diz que ele vai sair, mas não há quem possa substituí-lo. Dessas agências todas, como a ANAC, a instituição, a Infraero, que são responsáveis por setores do sistema aéreo e do ponto de vista administrativo não tem oferecido os resultados necessários, também não acontece nada. E mesmo em relação àquele gesto obsceno, horroroso do assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, um gesto que quebra, né, todo o protocolo e compostura de homem público inaceitável. E nenhuma palavra de pesar, ao menos, né, por parte de quem comanda em relação àquilo. É aceitável que se diga que existe um outro apagão no Brasil? O político administrativo? Eu acho perfeitamente aceitável que se diga isso, Maria. Sem dúvida nenhuma, esse caos inteiro, essa inação brutal do governo. Veja, o presidente vem falar especificamente da tragédia. Tudo bem, ninguém discute que a caixa preta pode trazer as informações. Não está escrito lá na caixa preta o que foi exatamente, porque isso é sujeito a interpretações, a análise científica. Isso tudo bem, mas não é este o problema só. Além da grande tragédia que ceifou tantas vidas, além disso, nós temos uma situação caótica que permanece. Ela vem de 10 meses, ela continua, não é? Então, agora você veja, não há um entendimento, não há medidas de emergência. Quando você fala aqui, não, vamos em 90 dias escolher o lugar para construir o novo aeroporto de São Paulo. Meu Deus do céu, isso não é claro que pode ser uma solução até construir esse novo aeroporto, mas isso não é a solução, é emergencial agora. Onde estão as mudanças administrativas
Disse que o Valdir Pires não foi demitido ainda porque não se encontrou substituto. Inclusive, o ex-ministro do Supremo, Nelson Jobim, teria sido convidado, e existe um comentário desse, e não aceitou. Eu acho que é muito difícil até alguém aceitar uma situação dessa. Mesmo o Valdir Pires, por exemplo, que há 10 meses aparecia como responsável, de repente ele disse que não é com ele. Ele não tem nada com isso, está na lei, não é minha responsabilidade. Aí você vem lá, o presidente da Infraero, a mesma coisa, então começa aquela crítica à TAM, etc. e tal. Você não vê de concreto nada, você vê a situação nos aeroportos igual, quer dizer, isso continua da mesma forma. Agora, realmente, sem dúvida nenhuma que é um apagão político-administrativo. O governo está numa inoperância total, não sabe como sair. E quando existe a proposta de ajuda internacional, né, em organismos internacionais que querem colaborar, aí vem lá o presidente da Infraero, não, de jeito nenhum. Isso aqui é intervenção indevida na nossa soberania, etc. Quer dizer, antes de ouvir quais são as ofertas que a comunidade internacional pode dar, porque isso afeta, Maria Lídia, o mundo inteiro. Isso afeta o mundo inteiro, pessoas que viajam no mundo inteiro. Quer dizer, aqui isso afeta a economia, isso se irradia, não é? Está havendo problemas no sistema aéreo, não só do Brasil, isso se espalha. Então a colaboração internacional, acho que é perfeita, tem que se estudar pelo menos, não em limine dizer, rechaçar, não, de jeito nenhum. Eu acho que o tema é muito bom. É um caos e é um apagão político-administrativo do governo. Obrigada, Mauro. Boa noite. Boa noite.